Depois de 3 anos, Zack Snyder finalmente conseguiu convencer a Warner a lançar sua versão da Liga da Justiça, uma extravagância visual de 4 horas que testa a paciência da audiência. Mas, ao invés de fazer uma resenha normal, como uma pessoa normal faria, eu vou fazer o que eu faço melhor, que é cagar regra. Não vai haver spoilers nesse vídeo, tá? Pelo menos eu acredito que não. Então, se ainda não assistiu o filme, não tem problema. Mas eu recomendo que assista, porque por questões de copyright eu não vou colocar cenas do filme que não saíram nos trailers e nem nas imagens promocionais. E a maior parte das coisas que eu considero problemáticas no filme não tá nos trailers. Mas antes, se você ainda não se inscreve no canal, se inscreve aí e ajuda a me dar relevância pro meu canal. E se gostar do vídeo, dá um like também, que me ajuda bastante. Nesse vídeo eu vou analisar o Snyder Cut, ou Zack Snyder's Justice League, mas eu vou chamar de Snyder Cut para ficar mais curto. Eu vou analisar ele levando em consideração algumas ideias muito específicas sobre o conceito do super-herói. Essas ideias eu expliquei na primeira parte do vídeo, então aqui eu não vou ficar dando muito detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Se não ver a primeira parte, vai lá, assiste e depois volta aqui. Pode ir, eu espero. Antes de começar, eu quero fazer algumas considerações, que são bem importantes. Uma é que a minha crítica à visão do artista não é um ataque à pessoa. Todo artista que expõe seu trabalho está sujeito a críticas, positivas ou negativas. Outra é que eu não vou comparar o Snyder Cut com Liga da Justiça, a versão do cinema que saiu. O motivo é que essa comparação não é relevante para o tipo de análise que eu vou fazer nesse vídeo. E por último, eu sei que o Snyder passou por uma tragédia pessoal e supostamente ser trabalhado nesse filme foi a forma dele lidar com isso. Não sei, sinceramente, como que uma coisa se conecta com a outra, principalmente considerando a violência extrema desse filme. Mas mesmo que seja, tá? Eu não tô levando isso em consideração por um motivo muito simples. Não há nada durante o filme que indique que ele foi alterado por conta do que aconteceu. Em termos de história, em termos de narrativa, em termos de arcos de personagens, em termos de conceito principalmente, que é o que eu tô mais analisando. Então eu não vou levar essa questão da tragédia pessoal em consideração, ok? Mas sobre o Snyder Cut propriamente dito, uma visão geral. Esse filme que tem 4 horas, sendo quase meia hora delas em câmera lenta, sim, é verdade, alguém fez a conta. 24 minutos e 7 segundos só de câmera lenta, um pouco mais de 10% de todo o filme. É o mais próximo do plano original do Snyder, que contemplava 2 filmes da Liga da Justiça e que trazia o que hoje é chamado de Snyderverso, que era uma visão mais sombria dos heróis dos quadrinhos, onde todos eles eram boladaços e atormentados, incluindo o mais bem ajustado de todos, o Superman, que nesse universo não era nada ajustado. Se vocês viram o meu vídeo anterior, eu mencionei por alto o que aconteceu nos anos 90 nos quadrinhos, e é bem provável que as semelhanças aqui não sejam mera coincidência. O Snyder ele parece ser bastante interessado na visão dos super-heróis como deuses acima dos humanos, bem naquele estilo dos deuses gregos. O que não é surpresa. Se a gente olhar a maioria dos filmes do Snyder, é muito claro que a estética que ele busca é a da perfeição grega, né? De corpos sarados, esculturais, e isso é uma inspiração bem forte. Podemos ver isso em 300, em Watchmen, em Sucker Punch e em todos os filmes que ele fez para DC. Até aí, nenhum problema. Os próprios quadrinhos têm esse ideal grego de beleza, visualmente falando, né? Como fonte para a estética dos super-heróis. Mas a influência grega dos super-heróis nos quadrinhos normalmente para por aí. Quer dizer, com exceção de personagens diretamente inspirados por mitologia grega como Mulher Maravilha e Hércules, por exemplo. Mas quando o Snyder faz super-heróis, os da DC pelo menos, ele parece entender esses personagens bem como deuses modernos mesmo, a exemplo dos deuses gregos. E é aí que começa o meu primeiro problema com essa visão. De uma forma superficial, isso até faz sentido. E muita gente fala que os super-heróis são como se fosse uma mitologia moderna, digamos assim. Mas é exatamente por isso que eu dediquei o vídeo passado a explicar o que faz os super-heróis dos quadrinhos serem diferentes dos deuses gregos. E a resposta está no fato de que os deuses gregos se colocam normalmente acima da humanidade, não como parte dela. É muito diferente dos heróis da DC nos quadrinhos, que normalmente vivem entre os humanos, pelo menos nas suas encarnações mais clássicas.
Superman vive como jornalista, Mulher Maravilha em algumas encarnações foi uma enfermeira, em outras embaixadora da paz. Aquaman tem uma mãe Atlante e um pai humano, o Caçador de Marte vive como um detetive, e assim por diante. Os deuses gregos até se disfarçavam e ficavam entre os humanos, mas os motivos para eles fazerem isso não tinham nada a ver com querer viver entre os humanos ou com se conectar com eles. A não ser quando a coisa era meio sexual, mas aí é um outro tipo de conexão que não tem nada a ver com o super-herói. Então, o que a gente tem no conceito do super-herói é algo bem mais próximo do mito de um messias, como Jesus Cristo, por exemplo, do que os deuses gregos. E o Zack Snyder também gosta de criar a imagética cristã o tempo inteiro. Ele faz associações nem um pouco sutis, principalmente do Superman com Jesus, em todos os filmes que ele dirigiu como personagem. Mas essas alegorias que ele faz são só estéticas, como a estética grega. Snyder falha em perceber a verdadeira associação do Superman e dos heróis da Liga da Justiça com Jesus, que é se colocar como parte da humanidade e não acima dela. Em diversos momentos do Snyder Cut, você vê os personagens agindo como se salvar o mundo, salvar as pessoas, fosse só algo que eles estão fazendo porque estão entediados, ou algo que eles estão fazendo porque eles querem, ou porque eles têm algum compromisso com outra coisa que não o salvamento da humanidade, e salvar a humanidade é apenas acidental. Em nenhum momento eles parecem estar realmente preocupados com as pessoas. Quando eles salvam as pessoas, o interesse deles está no ato em si, e não na segurança delas. São deuses gregos, vivendo acima da humanidade e fora dela, que vão salvar o mundo porque eles querem. Não há nenhum real motivo a não ser ir lá e fazer. Esse distanciamento, uma perspectiva que vem desde o filme do Homem de Aço, na visão do Snyder, tira dos personagens aquilo que é o elemento fundamental que faz os super-heróis serem super-heróis: sua conexão com a humanidade. Se a gente tira isso, não existe nenhum motivo real para que esses seres superpoderosos estejam ali querendo salvar o mundo. E o filme não nos dá nenhum motivo real para que esses personagens decidam fazer o que fazem. O Batman prometeu pro Superman. A Mulher Maravilha só tá ali. Aquaman tem que recuperar uma caixa que os Atlantes perderam. E o Flash quer amigos. Nada disso traz uma real motivação que faça você entender porque essas pessoas que não teriam por que arriscar a vida pela humanidade acabam fazendo isso. Porque eles não têm nenhuma conexão. A Mulher Maravilha, por exemplo, até tem uma identidade secreta. Só que ela então vai impedir um banco de explodir e fazer isso explodindo o banco. Além de matar violentamente o criminoso na frente de uma porção de crianças. E ela ainda tem a cara de pau de chegar para uma dessas crianças e dizer que ela pode fazer o que ela quiser. Se ela for uma amazona, ela pode também ser uma assassina, aparentemente. Eu poderia falar sobre detalhes técnicos como os diálogos que parecem ter sido feitos por um adolescente de 13 anos que nunca viu um filme na vida, ou como o excesso de câmera lenta tira o impacto das cenas como as do Flash correndo em alta velocidade. Essas sim que teriam sentido para ter uma câmera lenta. Mas esses detalhes técnicos não chegam nem perto de me incomodar. Não tanto quanto o quanto o Snyder consegue errar e falhar na interpretação dos super-heróis da DC. Mas essa é a interpretação do autor, você diz. Claro que é. O problema é que essa interpretação ignora completamente, ou melhor, se contrapõe ao tipo de história que o material fonte que ele está adaptando propõe. Se a gente olhar para toda a filmografia do Snyder, não só os filmes de super-herói da DC, nós vamos ver uma linha comum entre todas as histórias, sejam as originais ou sejam baseadas em outras obras. Uma tentativa de inserir uma perspectiva não só pessimista, mas derrotista sobre a vida. Uma perspectiva que ele parece entender que é como um mundo real. Tem até medo de pensar como é o dia a dia de uma pessoa que pensa que o mundo real é assim. Mas enfim. E essa visão pessimista não tem nada a ver com a tragédia pessoal que ele passou recentemente, porque ela vem desde lá de Madrugada dos Mortos, que foi o primeiro filme dele. Mas é claramente uma visão de mundo que o Snyder quer impor para sua audiência através dos seus filmes. Que o mundo é um lugar desolador, corrompido e que não há felicidade genuína, nenhuma real humanidade, e só nos resta ter conexões superficiais junto aos pedaços até morrer em um ato glorioso. Esse modo de ver o mundo do Snyder parece bastante influenciado pelo objetivismo, e ele inclusive coloca referências a isso em suas obras. O objetivismo foi uma doutrina não religiosa, mas que tem todas as características de um culto, elaborado pela Ayn Rand. Essa doutrina costuma ser totalmente rejeitada por filósofos, mas muitos libertários abraçaram esse dogma e
levam esse ideal até hoje. Eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito do objetivismo, tá? Até porque esse não é o tipo de vídeo para isso. Você pode procurar por mais detalhes na internet, a chamada rede mundial de computadores, que tem tudo que precisar. Mas aqui é suficiente saber que o objetivismo ele contradiz completamente qualquer ideia promovida por histórias dos super-heróis. Por exemplo, a ética do subjetivismo estabelece que os homens devem buscar seus próprios interesses e não se sacrificar pelos outros. A visão objetivista ela é profundamente individualista, mais ainda que o próprio liberalismo, pois define que você é suficiente por si mesmo e não precisa de ninguém. O egoísmo é, inclusive, o valor moral central que rege a vida segundo a ótica objetivista. Então não é preciso pensar muito para ver que essa visão é bastante problemática quando aplicada aos super-heróis. Incompatível, inclusive. Afinal, como pessoas cuja ética principal é o egoísmo podem encontrar qualquer realização pessoal ou sentido de dever no ajudar outras pessoas? Essa visão objetivista é, grosso modo, a origem do distanciamento dos heróis da Liga da Justiça com a humanidade na versão de Snyder. Todos os personagens da Liga são lobos solitários, agem sozinhos e interagem com outros de forma muito limitada. E quando temos algum resquício de uma vida normal, ou seja, uma vida conectada com outro ser humano, isso é visto como uma fraqueza. Superman enlouquece no futuro apocalíptico mostrado no filme porque a Lois Lane morreu. Ou seja, se o Superman não fosse apegado a Lois Lane, não fosse tão apegado a ela, ele não teria pirado. Não há espaço para uma visão essencialmente egoísta numa história de super-heróis. Senão você não tem uma história de super-heróis. Um outro ponto bastante problemático no Snyder Cut é a glamorização da violência. E eu sei o que você vai dizer. Violência é parte de uma história de super-heróis, não é? Claro, com certeza. Nós estamos falando de pessoas que ativamente enfrentam vilões e outras criaturas para ajudar pessoas a salvar o mundo. Então é claro que algum nível de violência é esperado. O problema não é a violência em si, mas o foco e a abordagem que é dado para ela. Numa história de super-heróis tradicional, a violência frequentemente é uma reação aos atos do próprio vilão, e sempre vista como um mal necessário. É um meio para um fim e não o fim em si. No momento em que o Snyder se dedica muito, mas muito mesmo, a mostrar o quanto o Superman está se divertindo ao queimar a cara de Steppenwolf e arrancar o chifre dele, e o quão heróico é a Mulher Maravilha arrancando a cabeça do vilão com uma espada em câmera lenta, o Snyder celebra a violência como um fim em si mesmo, como algo que deveria ser celebrado. Chega a ser bizarra a forma como os personagens parecem se satisfazer não com estarem vencendo Steppenwolf, mas com a oportunidade de fazer isso com a maior violência possível. Esse tipo de mensagem, se a gente pensar num contexto maior como o de hoje, onde a extrema-direita avança com discursos cada vez mais extremos, não só perde completamente o ponto do que é uma história de super-herói, como pode acabar sendo culturalmente perigoso. E os fãs tóxicos da visão do Snyder que o digam. Podemos fazer uma comparação da Liga da Justiça do Zack Snyder com um filme de super-heróis recente, Vingadores Ultimato. Nele, o Thor corta a cabeça do vilão Thanos em algum momento e o mata. Mas dá para perceber a diferença gritante entre as abordagens dos dois filmes. Em Ultimato, essa sequência é vista com choque pelos colegas e em um tom completamente negativo. Tanto que essa decisão é mostrada como o ponto mais baixo dos personagens, como o fracasso deles, não como a vitória. E depois disso, os personagens perdem completamente o rumo. O Thor, que foi quem foi responsável pelo ato, se torna depressivo. E a morte violenta do Thanos deixou um sentimento de vazio ao invés do gosto da vitória. E claro, existem super-heróis cuja violência acaba ficando em primeiro plano e é de uma certa maneira característica do personagem. Mas quando essa violência é glamourizada nos quadrinhos, normalmente é com efeito cômico, como em Deadpool ou um lobo, nunca é levada a sério. Ou então, quando é trabalhada no caso do Justiceiro, é colocada como reação a um trauma. O Justiceiro não é uma pessoa que está bem, mentalmente bem, né? A saúde mental dele não está boa. E isso é uma distinção importante. James Gunn escreveu um filme muito interessante que saiu desses tempos, Filho das Trevas, que é claramente o que aconteceria se o Superman fosse um vilão desde o começo. Mas apesar de se inspirar nos super-heróis para criar essa premissa, Filho das Trevas não é uma história de super-heróis. Filho das Trevas é uma história de terror. E uma história de terror joga com regras completamente diferentes
das de uma história de super-heróis. É um dos motivos que faz com que um gênero seja diferente de outro. As regras pelas quais eles jogam, digamos assim. Você pode até argumentar que a Liga da Justiça do Zack Snyder não é uma história de super-heróis, que é outro gênero. Qualquer que seja esse gênero. Nesse caso, eu me isento de fazer qualquer julgamento até entender em qual gênero ele se encaixa. Mas o de super-herói não é. Eu não tenho como considerar a Liga da Justiça do Zack Snyder nem como uma história de super-heróis, nem mesmo como uma adaptação de personagens da DC. Porque esses personagens mal são reconhecíveis na tela. E eu não estou falando nada com relação ao visual. Quando o Alan Moore fala que os super-heróis foram feitos para entreter crianças e quadrinhos eram um objeto de consumo da classe trabalhadora que foi elitizado, como comentei no vídeo anterior, ele lembra que há um elemento fundamental de uma história de super-heróis que é definidora por gênero. O otimismo ingênuo que permeia a ideia de que uma pessoa com habilidades fora do comum decidiria usar essas habilidades em prol de servir a outras pessoas, ao invés de servir a si próprio. Até mesmo o Batman, que normalmente é visto como um personagem mais dark e sombrio, carrega esse otimismo ingênuo consigo. O otimismo de acreditar que suas ações têm algum impacto, seja no combate ao crime, ou seja adotando uma criança que passou pela mesma tragédia que ele e acaba se tornando seu parceiro de aventuras. Essa ingenuidade positiva não é apenas um elemento na criação dos grandes super-heróis que perduram até hoje. Ela é a pedra fundamental, o centro no qual todo o resto orbita e se forma. Por exemplo, transformar uma criança em parceiro do combate ao crime seria algo totalmente condenável no mundo real. Mas se você entender dentro do contexto do próprio gênero, faz sentido. Assim como o Superman se disfarçar como Clark Kent usando apenas óculos. Nunca funcionaria no mundo real, a gente sabe disso. Ou nunca funcionaria numa história séria, digamos assim. Mas funciona numa história de super-herói, porque esse tipo de ingenuidade é parte do que forma a realidade do conceito. Em outras palavras, nos quadrinhos, isso faz sentido. Eu sei que muita gente usa o argumento que o próprio Snyder usa de que o filme dele é uma desconstrução do gênero. Mas para desconstruir, você precisa primeiro saber construir aquilo. Isso é algo que o Snyder não sabe fazer, não com super-heróis. A série The Boys é um ótimo exemplo de desconstrução do gênero. Personagens da Marvel como Hulk, Quarteto Fantástico, X-Men e até mesmo Homem-Aranha hoje são considerados personagens clássicos, mas na época que foram criados também eram desconstruções do modelo que a gente conhecia até ali. O conceito de desconstrução na arte é bem interessante e pode ser um instrumento poderosíssimo na narrativa, mas não pode ser usado como desculpa para a incapacidade de compreender o conceito ou a incapacidade de aceitar/gostar dele, porque é uma dessas coisas. Ou o Zack Snyder não entende os super-heróis ou não gosta deles. Se não entende, deveria procurar fazer outra coisa da vida. Agora, se não gosta, por que diabos resolveu fazer então? Bom, nesse momento, talvez você esteja se perguntando, mas qual é o problema? É só um filme. Sim, por um lado você pode ver o Snyder Cut como só um filme. Ou você pode ver o Snyder Cut como um reforço de uma cultura de celebração da violência como um fim em si mesmo, que tem permeado nossa cultura hoje em dia e tem trazido tantas atrocidades feitas em nome de algum tipo de justiça distorcida. Não é que o Snyder Cut vá necessariamente gerar o tipo de violência que ele está promovendo. Isso seria o mesmo que dizer que um filme de terror faria esse tipo de coisa. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que ele está refletindo e reforçando uma cultura que está ficando cada vez mais proeminente no mundo real e tem sido cada vez mais perigosa. Nós vivemos numa época em que esperança, empatia, bondade, honestidade parecem memórias distantes ou simplesmente palavras que as pessoas falam e cujo sentido foi completamente esvaziado. Quem vive no Brasil sabe muito bem do que eu estou falando. Mas eu argumentaria que esse é um sentimento global, infelizmente. Isso acontece porque o pessimismo se espalha como um vírus e nos impede de acreditar que mudanças reais são possíveis. Assim a gente vive apenas reagindo enquanto permite que o mundo fique cada vez pior. Mas e o que uma história de super-herói, uma ficção, pode fazer para mudar isso? Um estudo recente mostrou que mesmo a pessoa mais otimista é mais suscetível ao pessimismo que o pessimista é suscetível ao otimismo. Por que isso importa? Porque o mesmo estudo também indica que, quando o pessimismo é predominante,
Mesmo os mais esperançosos se sentem impotentes e criam uma mentalidade de que não há nada para fazer. Fomentar a esperança, por outro lado, tem o efeito oposto. Uma vez que você tem esperança de que as coisas podem mudar, você tem predisposição para agir na direção de construir essa mudança. A falta de esperança leva à apatia. O fomento da esperança inspira a agir na direção de mudanças. Então, por um lado, o Snyder Cut é só um filme? É. Mas nada existe num vácuo. Então, num contexto cultural, histórias de super-heróis são muito mais. Elas refletem e são refletidas pelo contexto cultural e pelo que está acontecendo no mundo. Se elas vão contribuir para a mudança ou para manter o status quo, isso depende dos autores e, mais importante, dos leitores e espectadores. Os filmes que assistimos e as HQs que lemos dão uma mensagem para os produtores e editores sobre o que nós queremos que se espalhe pelas ruas. Então a gente devia começar a pensar nisso com um pouco mais de responsabilidade. Mais do que nunca, a gente precisa de obras que nos tragam esperança para que a gente possa voltar a acreditar que a mudança é possível. O sentimento derrotista, que é muito profundo no trabalho do Snyder, mas se torna escandaloso quando ele faz super-heróis, mina nossa capacidade de agir em direção à mudança. E isso vai totalmente contra o otimismo ingênuo, que é a base das histórias de super-herói. Existem gêneros onde o trabalho do Snyder, onde a visão de mundo dele se encaixa perfeitamente. Mas o gênero de super-heróis não é um deles. Bom, essa foi a segunda e última parte do vídeo sobre o Snyder Cut. Imagina se tivesse mais partes desses dois vídeos enormes. E eu espero que você tenha gostado. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu disse, muita gente vai ficar incomodada com o que eu disse, e eu não vejo problema nenhum com isso. A única coisa que eu espero é que você tenha assistido as duas partes com curiosidade e não com raiva. E que, mesmo não mudando de opinião, possa ter tirado algum proveito do que foi falado aqui e no vídeo anterior. E se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. E por hoje é só isso. Até a próxima. Um estudo recente mostrou que a pessoa mais otimista é mais suscetível ao pessimismo, que o pessimista é suscetível ao otimista.